presidente Jair Bolsonaro participará neste mês, no dia 22 de março, no Chile, de uma reunião para a criação do PROSUL. Então, vários presidentes estarão reunidos ali no Chile para a criação desse órgão, que será um órgão de contraposição à Unasul. Então, o motivo principal dessa reunião ali no Chile será para tratar do fechamento final da Unasul, para o enfraquecimento do regime de Maduro na Venezuela. Então, a criação desse órgão, ele é muitíssimo importante, é um órgão de direita, de conservadores, da força conservadora no continente americano. Inclusive, o general Mourão deu no dia 8 de março uma entrevista para a Rede TV, para a jornalista Mariana Godoy, onde ele esclareceu vários pontos, né? Um deles em relação à Venezuela, dizendo que a busca da solução do problema da Venezuela pelo Brasil e também pelos Estados Unidos e esses demais países da América do Sul, que seja uma solução pacífica, né? O território da Venezuela, ali na fronteira do Brasil com Roraima, ali em Pacaraima, com Santa Helena do Iuarim, é um lugar, geopoliticamente falando, conflitante e tem que ser abordado de forma muito cuidadosa, de forma inteligente, como o nosso exército vem fazendo juntamente com essas outras demais nações, para que não haja nenhum tipo de conflito ali, e provavelmente não haverá, pelo que tudo indica. As possibilidades são mínimas disso acontecer, mas tem que se ter todo cuidado em relação a isso, e isso está sendo feito. A região da fronteira ali na Venezuela, ela é conflitante, por quê? Porque ali naquela região da fronteira com o Brasil existe um grande volume de petróleo, maior do que de países árabes, sendo que na região das Guianas também, que é próxima daquela região ali do Brasil e da Venezuela, também existe um volume muito grande de petróleo. Então, esse é um dos motivos pelos quais é muito importante que se tenha todo cuidado em relação a esse assunto, sendo que uma outra colocação que eu vou fazer agora em relação à Venezuela, 2 pontos, né? Primeiro, na Venezuela sabe-se que há um número muito grande de soldados cubanos que foram enxertados dentro do exército venezuelano, sendo que há 1.300 a 1.700 generais no exército venezuelano. E para cada general venezuelano dessa quantidade, existe uma sombra cubana, existe um agente cubano, ou seja, para orientar o general venezuelano e para monitorar, provavelmente. E por isso a dificuldade tão grande desses generais abandonarem Maduro. Então, mesmo assim, mais de 600 militares já abandonaram Maduro, muito em função da inanição, porque não existe mais comida nem para as tropas do exército venezuelano. Então, por esse motivo, gente, prestem atenção que a queda do Maduro, ela é iminente, é apenas uma questão de tempo. Então, não é somente o povo venezuelano que está sofrendo, as tropas do exército também estão sofrendo e já estão muito enfraquecidas, e provavelmente virá aí, então, a queda final do Maduro. Outras questões também que foram abordadas nessa entrevista do general Mourão, que foi muito elucidativa e esclarecedora, também foi a respeito dos militares, da previdência dos militares, né? Um dos pontos foi que o tempo de contribuição para os militares também será aumentado, eles também entrarão nessa reforma e também darão essa contribuição. Então, será aumentado o tempo dos militares para 35 anos, e as pensionistas também passarão a contribuir, né? Também em questão à Lei Rouanet, o general Mourão foi questionado e ele deu uma explicação muito lógica e óbvia, né? Mas é necessário falar em vista
das polêmicas ridículas que a esquerda levanta, né? Então, é o seguinte, a Lei Rouanet, por enquanto, ela não será investida nessas questões artísticas, principalmente como o carnaval, por quê? Porque o general Mourão falou uma questão muito óbvia, uma questão humanista, porque enquanto houverem pessoas no chão dos hospitais, a prioridade será essa e não a cultura. Essa foi a explicação maravilhosa que o general Mourão deu em relação a isso. Também questionado sobre as relações com a China, o general Mourão falou que haverá sim uma tentativa de relações comerciais com a China, mas que os termos dessa relação, elas serão muito claras no sentido de que não será da forma como a China determinar, e sim como o Brasil permitir. Então, isso é muito importante salientar. E também uma coisa super importante sobre aquela questão que a mídia também polemizou, que não haveria motivos nenhum para isso, é sobre aquela declaração que o presidente Jair Bolsonaro deu a respeito das Forças Armadas lá na solenidade dos fuzileiros navais, em comemoração ao Dia dos Fuzileiros Navais. O presidente Bolsonaro falou que a democracia ela só existe porque as Forças Armadas assim o permitem. O que ele quis dizer? Conforme o general Mourão falou, as Forças Armadas são guardiãs da democracia, não só no Brasil, como no mundo, ou seja, elas protegem a democracia. E haja vista, por exemplo, a Venezuela e Cuba. O exército foi dominado e ficou ao lado do regime esquerdista, apoiando um ditador tirano, né? Assim como em Cuba também. Então é visto, lógico, óbvio, que quem tem as armas tem o poder, só que as nossas Forças Armadas, assim como muitas outras nações, as nossas Forças Armadas, elas são patriotas, são guardiãs da democracia e elas primam pela soberania do Brasil e por guardar, assim, a democracia. Né? E é isso que elas continuarão fazendo. E por isso que nós estamos no rumo que nós estamos, no combate à corrupção e no combate ao comunismo, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, tem uma declaração que foi muito importante que o general Mourão falou, que foi a seguinte: o presidente Bolsonaro jamais fará por merecer sofrer um impeachment. Nós todos sabemos disso, né? Pela conduta ilibada, honesta, franca, sincera, né, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ok? Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Uma boa semana para todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, Simone Mourão. Uma boa semana para todos. Tchau.